No ano 4323, a população humana investigou todos os cantos e extremidades dos nossos agrupamentos estelares, cada mundo acessível, suas luas e, inclusive, outros agrupamentos de estrelas. No entanto, a raça humana continua a expandir-se. Se os humanos puderam construir algo tão extraordinário quanto uma ilha, o que nos impede de criar algo similar, ou mesmo algo de maior magnitude da que mal poderíamos imaginar? Supostamente, os extraterrestres mais desenvolvidos poderiam, no mínimo, de acordo com cientistas, indicam que nós também poderíamos. Portanto, estamos em uma jornada para o futuro distante, para testemunhar estruturas artificiais construídas no espaço. Então, o que são essas estruturas e o que sabemos sobre elas? Muito mais do que isso, como seria a vida lá antes de partirmos em nossa jornada para o futuro? Existem algumas coisas que você deve saber ao longo do século XX. Muitos cientistas e escritores de ficção mostram para nós enormes estruturas que poderiam ser construídas para colonizar o espaço. Abrangem um planeta inteiro e até mesmo um sistema estelar completo, conhecido coletivamente como megaestruturas. Agora, viajamos para longe, para o ano 4425, e temos megaestruturas diante de nós. No momento, apenas o primeiro tipo de megaestrutura foi feito. Os mundos Shell World, também conhecidos como mundos ocos. Eles protegem planetas ou megaterras, sendo um tipo de megaestrutura construída para abrigar um grande número de seres conscientes em sua biologia natural, além de abrigar ecossistemas de vida não consciente em um ambiente projetado para simular o de um planeta natural. Os mundos de conchas de planetas terrestres são projetados para simular planetas naturais, exigindo muito menos massa para serem criados. Se você olhar mais de perto, pode ver que os mundos de conchas são tipicamente compostos por uma camada superficial de água, solo rochoso e coisas vivas, sentadas em uma casca esférica robusta, feita de materiais capazes de manter a superfície no lugar por escalas de tempo da ordem de bilhões de anos. Simplesmente colocado abaixo de sua superfície, reside uma série de estruturas de seu espaço vital, consistem em uma concha de gases respiráveis que a envolvem e a mantêm, sustentada por uma célula central de hidrogênio e coberta por uma casca externa sólida. O espaço vital tem uma profundidade de 2.400 quilômetros, com uma área de superfície aproximadamente 1.400 vezes a da Terra. Se dividirmos o espaço vital em 13,5 quilômetros de andares utilizáveis, o volume seria cerca de 1 milhão de vezes o da Terra. Sua população é de 36 trilhões, com base em suposições de uso de energia na radiação de corpo negro, de resíduos de calor, para controlar os climas dos andares. Eles são divididos com partições verticais, criando células terrestres de tamanho de 10.000 quilômetros. Do outro lado, há também uma tampa de aço que, sob a aceleração local da gravidade de 0,02, deve ter 500 metros de espessura para produzir uma força para baixo igual à pressão atmosférica para cima. Portanto, é um microambiente de gravidade. Vamos dar uma olhada mais de perto nos diferentes tipos de conchas. O primeiro tipo de mundo é o meio-mundo tecnológico, que consiste em uma série de conchas habitáveis construídas utilizando a crosta de um mundo tectonicamente ativo que se estende acima e abaixo da superfície. O segundo tipo é o mundo de concha de alta tecnologia, que é sustentado pela pressão do gás. Aqui, cada concha é construída de forma incremental, criando habitats ou espaços cheios que podem servir outros usos durante a construção da concha e vinculá-los em envoltórios sempre crescentes, eventualmente formando uma casca contínua. Além disso, existem os mundos de concha ultratecnológica, onde um número arbitrário de camadas concêntricas é suspenso um sobre o outro, com os únicos limites práticos sendo os requisitos de energia para cada camada e a remoção de calor residual. Cada camada pode ter características muito diferentes. Em termos de condições ambientais, os poços de elevador conectados devem ser evacuados para evitar contaminação entre os níveis.
Deixe seus olhos admirarem esta mega estrutura, pois estamos prestes a avançar para o ano 8654, quando os mundos de concha não serão mais suficientes para sustentar a vida humana. Portanto, precisamos de uma nova mega estrutura, a esfera Dyson, um projeto de engenharia de proporções estelares. Como você pode ver, esta é a solução definitiva para espaço habitável e produção de energia, proporcionando a AOS, seus criadores, uma ampla superfície para a habitação e a capacidade de capturar cada raio de radiação solar emitido por sua estrela central. De acordo com Freeman D., o físico teórico americano que primeiro especulou sobre essas supostas estruturas em 1960, uma concha com essa espessura poderia ser confortavelmente habitável e poderia conter todas as máquinas necessárias para explorar a radiação solar vinda do interior das armadilhas da esfera Dyson, a última solução para a energia escura. Dentro dela, a expansão do universo ou o grande rasgo seria manipulado através de dimensões extras. E uma civilização do tipo 4 criaria uma esfera gigantesca onde a energia escura poderia inverter a polaridade. Agora, segure firme enquanto continuamos nossa jornada um pouco mais longe desta vez, em direção ao ano 12.425, quando a construção da esfera Dyson já terá sido concluída e agora ela abrigará a vida humana, entre outros. E como está sempre em expansão, logo precisaríamos de uma nova mega estrutura. O Alderson Disk é uma mega estrutura capaz de sustentar a vida humana. Similar a uma esfera Dyson, aqui está o disco de Alderson, que não é muito escuro nem muito claro, pois o Sol permanece estacionário, resultando em um perpétuo crepúsculo. No entanto, isso poderia ser resolvido forçando o Sol a subir e descer dentro do disco. Herbívoros controlados por computador montados na borda interior podem induzir movimento vertical e também servir para empurrar a estrela de volta para o centro, caso comece a se deslocar em direção à borda anular interna do disco. Em ambos os lados do disco, mais vida poderia existir. No entanto, próximo ao Sol, o calor tornaria a vida impossível sem proteção, enquanto mais longe do Sol, os seres vivos congelariam. Portanto, para que tal estrutura se torne habitável, é necessário incluir um grande número de sistemas de suporte à vida. O disco de Alderson pesa cerca de 3.000 massas solares. Seu raio mais interno está a cerca de 50 milhões de quilômetros, logo dentro da órbita de Mercúrio, enquanto o raio mais externo é definido em 600 milhões de quilômetros do Sol, no meio do caminho entre o cinturão de asteroides e Júpiter. O disco tem 5.000 quilômetros de espessura, resultando em uma gravidade superficial de 0,14 G, semelhante à Lua. Para evitar que a atmosfera flutue em direção ao Sol, o disco seria cercado por um muro de 1.000 quilômetros de altura. Não é surpresa que sua área de superfície útil equivale a mais de 4 bilhões de terras. Você pode estar se perguntando por que a humanidade precisa de todo esse espaço. Bem, após a rápida expansão da humanidade, havia uma crescente necessidade de espaço habitável e distritos industriais para sustentar todas essas pessoas em suas necessidades. Daí a necessidade de megaestruturas. Além disso, tais estruturas provariam ser benéficas em termos de crescimento econômico. A mineração espacial promete impulsionar a economia nos próximos 50 anos, sendo uma das indústrias mais lucrativas do próximo século. Estruturas na borda externa do disco de Alderson estão sendo construídas por drones para alcançar a civilização tipo 3. Agora, você pode estar se perguntando como vamos construir essas megaestruturas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então fique ligado aqui no nosso canal e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação e também deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.